adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor, amados. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Será que você pode, nesse momento, começar a refletir e entender que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou? É um motivo de muita alegria e gratidão podermos estar aqui diante da presença de Deus. Então eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, levantar as suas mãos e, como ato de fé, que nós possamos começar esse momento de culto, de devoção ao nosso Deus com muita gratidão, com muito amor e reconhecimento pelo que o Senhor é para nós. Oh Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor, pela honra que nós temos de podermos, Senhor, ter livre acesso à sala do trono e podermos tocar nas Tuas vestes. Obrigada, Senhor, porque Tu és fiel. Tu és fiel. E sabemos, Senhor, que a Tua fidelidade, ela nos acompanhará em todo momento. E nós, neste momento, nosso culto solene, nós queremos realmente rasgar o nosso coração e dizer: seja bem-vindo, Senhor. Venha operar em nossas vidas, venha falar aos nossos corações nesta noite. Que a nossa mente, o nosso coração esteja preparado para tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer nesta noite. Pai, que em nome de Jesus, enquanto estamos aqui, o Senhor continue cuidando da nossa casa, cuidando, Senhor, dos nossos familiares. Em nome de Jesus, Pai, muda esse ambiente, que o Teu Espírito Santo se mova entre nós, toque as nossas vidas, que Ele possa vir de encontro com cada necessidade aqui nessa noite. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui totalmente tocados, transformados pelo poder da Tua palavra. Que a palavra rema possa chegar aos nossos corações nessa noite e transformar as nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, venha usar, Senhor, cada pessoa que estará aqui neste altar. Usa, Senhor, opera os Seus milagres. E que em nome de Jesus possamos sair daqui convictos que a Sua palavra não volta vazia. Algo está sendo gerado em nossos corações, algo está sendo gerado nas nossas vidas, e é nisso que nós queremos colocar a nossa fé e declarar e chamar as coisas que não são como se já fossem. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós estamos dispostos. Obrigada, Senhor, porque foi o Teu Espírito Santo que nos moveu a estar aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, porque é uma porção especial para nós neste lugar. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é aquele que alivia as nossas dores. Oh, Deus, em Ti nós encontramos descanso. Em Ti nós encontramos alegria, uma paz que o mundo não tem. Obrigada, Deus, porque nós podemos repousar em Ti, descansar nas Tuas asas e confiar que o Senhor está conosco em todo tempo, porque o Senhor é bom e eternas são as Suas misericórdias. Oh Deus, as Suas misericórdias que se renovam a cada manhã estão sobre nós. Estamos aqui para Te agradecer, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e pela Tua bondade, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aplauda Ele, porque Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser engrandecido. E Ele está fazendo um convite para mim e para você nessa noite.
Vem, filhos. Vem, filhos. Venham me adorar. Venham me buscar. Bata. Ele está batendo na porta. Seja aquele que vai ser um bom anfitrião nessa noite da presença de Deus. Corresponda a essa presença nessa noite. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, olha o que a palavra de Deus diz. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Recompensa para nós. Então diga: vem, vem. Esta é a hora da adoração. Vinde como estás. Vem, dar a Ele teu coração. Aceite o convite do Mestre. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, escute o convite do Mestre. Vem, aleluia. Vem, aplauda Ele. Aqueles que aceitam o convite do Senhor não tem como sair da mesma forma. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje aqui, mas o Senhor quer tocar na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E eu gostaria que nesse momento você fizesse dessa canção uma oração e dissesse: Senhor, toca. Toca no meu coração. Toca, Senhor, nas minhas debilidades. Toca, Senhor. Eu quero me colocar diante da Tua presença e receber do Teu toque, que me restaura, que me quebranta, que me faz ser novo, que me faz ser restaurado, renovado. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Lembro quando te encontrei, os abraços que senti. Tá outro tom. Várias vezes eu caí,
Vamos fazer de novo. Vamos lá, no outro tom. Põe outro tom, amor. Isso aí eu não consigo cantar, não. Vamos lá, gente. Eu acho que esse vai, hein? Vamos lá. Desde quando te encontrei, tudo novo você fez. Agora vai. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Diga pra ele nessa noite: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca, Senhor, toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo. Toca em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não, oh meu Deus, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Declare nesta noite: toca em mim de novo. Toca no Senhor, nos enche, Senhor, do teu Espírito. Renova, Senhor, renova a alegria da salvação. Toca em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo, Senhor, sem tua presença. Toca em mim de novo, eu não me vejo sem tua presença. Eu não me vejo sem tua presença, a presença do Espírito Santo em meu coração. Oh Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, oh aquele que habita dentro de nós, oh Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Enche, Senhor, este lugar da tua presença. É o desejo do meu coração.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito Tu és bem-vindo nessa noite. Inunda, Senhor, este lugar, inunda as nossas vidas. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar, Ele é real. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar. Ele é real no nosso meio. Ele não é uma história apenas. Ele é um Deus vivo. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão. Vamos provar da tua glória. Oh Senhor, oh Senhor, feche os teus olhos e levante as suas mãos e diga: Espírito Santo, Santo Espírito és, vem inundar, encher. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, é o Senhor que faz a diferença nesse lugar. É o Senhor que faz toda a diferença. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido nessa noite. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és tudo, Tu és tudo, Senhor. Recebe, Pai, a nossa devoção, o nosso amor a Ti, pois só Tu és digno, Pai.
Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, te adoramos, Senhor. Ser agradecido, Pai. Ser reconhecido pelo teu povo. Oh, 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 oh. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, Deus. Tu és Jesus, tu és Jesus. Será que é do seu lugar você pode agradecer ao Senhor? Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento de adoração. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Obrigada, Deus. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Será que você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Decreto 2025, amém? Que os irmãos estejam repetindo comigo esse decreto, em nome de Jesus. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profeta e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz,
anunciamos para quem possa ouvir. É chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação, restauração, sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são, como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer mal nenhum. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando os necessitados, viúvas e órfãos. Haverá abundância e prosperidade no arraial do reino de Deus. E muitos testemunhos serão contados, suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. No ano do reino, nós vamos reinar em vida. No ano do reino, vamos reinar em vida. No ano do reino, vamos reinar em vida. Amém? Glória a Deus. A paz, irmãos, boa noite. Sejamos todos bem-vindos à casa do Senhor. Alguns recados, né?
Lembrando sempre que assim que a gente chega aqui na igreja, para a gente estar fazendo o nosso check-in lá no Facebook, porque as pessoas que acompanham você, as pessoas que te seguem, podem, se um dia precisar de de uma oração, saber onde você vai, conhecer a sua igreja, pode estar aqui presente junto com a gente qualquer dia para cultuar ao Senhor conosco, amém? E aí assim a gente transforma a internet, né, as tecnologias, com uma forma também de evangelismo. Lembrando também das nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. No Instagram a gente tem as atualizações da igreja. Então, se você quer manter as nossas atualizações, saber o que está acontecendo na igreja, segue lá no Instagram, tá bom? Não esquece de curtir, dar o joinha, comentar também, compartilhar, porque assim o logaritmo entende que é relevante e ele acaba distribuindo para mais pessoas. E assim o Evangelho de Deus vai mais longe, amém? Nós temos como cultura ouvir pelo menos 2 ministrações que a gente tem lá no YouTube. Você vai ter todo tipo de ministração, de diversos temas. E aí você pode estar edificando a sua vida durante a semana, que a gente sabe que é durante a semana que às vezes a coisa aperta, né? Então, até a gente se encontrar de novo, você está lá se edificando e você pode também estar compartilhando com os seus amigos. Amém? Bom, lembrando que os nossos cultos acontecem toda sexta-feira às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Lembrando, gente, que a gente tem a célula dos jovens aos sábados. A gente vai estar de volta, viu? Então, amanhã, 18 horas, normalmente, aqui na igreja. A célula de jovens e adolescentes, tá bom? E um convite para toda a igreja. Este ano, nós iremos levar um ônibus para a Marcha para Jesus, né? Todo ano a gente está indo, a gente sempre vai de van, e esse ano nós vamos estar levando um ônibus. Então, temos algumas vagas ainda. Quem gostaria de estar indo lá junto com a gente para declarar Jesus sobre a nossa nação, fazer os seus atos proféticos também, que a gente sempre entende que o ambiente vai estar preparado para isso também, né? Então, se você deseja participar junto conosco da Marcha para Jesus, pode entrar em contato com a gente. Qualquer coisa pode estar falando comigo no finalzinho do culto, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que o Senhor fale diretamente ao seu coração essa noite. Amém? Boa noite, povo abençoado por Deus. Somos mais que abençoados, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite. Vocês que estão assistindo em casa, sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. Ele se alegra com a sua presença. Que bom que o frio não parou a gente, né? A gente tem que cantar. O frio não parou a igreja. Tem que lembrar. Eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito de frio. Eu me sinto melhor no frio. Eu fico mais disposta. Então eu gosto mais. Gosto de frio, gosto de dias chuvosos. Gosto também do sol, gosto também do calor. Mas eu prefiro o friozinho e os dias chuvosos. O importante é que a gente saiba que para cada coisa que acontece, Deus tem um propósito. Independente se chove, se faz sol, Ele tem um propósito sobre tudo. E assim como na natureza, também é na nossa vida. Tudo o que acontece sempre tem um propósito. Não importa o que esteja passando, você esteja passando, Deus sempre tem um propósito. A gente só precisa entender e esperar o tempo de Deus. Amém? A gente vê pelas histórias na Bíblia. José, ele teve que passar tudo o que ele passou para chegar a ser o segundo do Egito. Ele não foi lá do bem bom, onde ele estava mimado, que ele era pelo pai, e já conseguiu ser o segundo do Egito. Não, ele tinha que aprender, ele teve que passar por aquelas situações para que ele aprendesse, para que ele pudesse administrar bem o Egito. Ele cuidou de toda a nação. Naquela época houve fome por 7 anos. Pensa se ele não soubesse administrar isso direito. Se Deus não tivesse dado essa sabedoria para ele. Então, nós também precisamos entender isso. Tudo acontece na nossa vida ao seu tempo. Muitas vezes a gente não consegue entender o que Deus está fazendo, no que Ele está trabalhando. Mas Ele sempre tem um propósito. Nós só precisamos ter fé. Amém? Abram comigo, por favor,
em Hebreus 11, nós vamos ler do 1 ao 4. Se a sua estiver meio diferente da minha, a minha é a tradução NTLH. Talvez você esteja com uma tradução diferente. Amém? Diz assim a palavra de Deus: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. É fé. Nós precisamos ter fé. Na nossa vida financeira não é diferente. O que é a fé? A fé é agir antes de ver. É você ter certeza que aquilo vai acontecer. Mas tudo acontece primeiro no mundo espiritual. No verso 1 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Nós não estamos vendo, mas elas estão se formando. É igual uma semente, quando você planta, você não vê, mas ela está germinando. Daqui a pouco ela vai apontar na terra e vai virar uma grande árvore. Mas você não está vendo o que está acontecendo ali. Você só vê depois que ela nasce. E assim também é na nossa vida financeira. Você precisa acreditar do que o que você está fazendo agora, mesmo que você não veja de imediato, você não está vendo suas contas pagas, você não está vendo sua casa que você deseja, você não está vendo o seu carro, mas você sabe, você tem certeza de que aquilo que você está fazendo agora, seus planejamentos, o que você planeja, o que você poupa, as coisas que você renuncia, tudo isso, para que você faça isso, você precisa ter fé. Porque senão, você não está vendo nada acontecer. Você só está abrindo mão de várias coisas, mas não está vendo nada acontecendo. Mas no futuro, você vai ver que as coisas aconteceram. Vai ver que os passos que vocês deram agora mudaram lá na frente. E tudo foi transformado pela coisa certa que vocês fizeram agora. As finanças é assim, você precisa planejar. Você precisa investir, economizar, tudo isso exige confiança, que vai dar resultado. Se você não confiar, se você não tiver fé, não vai conseguir alcançar um objetivo. Se você não tiver disciplina para prosseguir no que você quer, naquilo que você acredita. No verso 2 diz assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Assim como a gente tem como testemunho a fé daqueles antigos, de pessoas que a gente conheceu também lá atrás, que tinham muita fé, assim também nós devemos ser na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. O que a gente faz hoje, o nosso testemunho, aquilo que a gente vai fazer com sabedoria de Deus, porque finanças envolve você ter sabedoria de Deus. A prosperidade, você precisa de sabedoria. E quando você aprende isso, você aprende a dar os passos certos, você vai passar isso de geração para geração. Lá na frente, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, talvez não passem pelas dificuldades que a gente passa hoje. Meus filhos, hoje eles não passaram pela dificuldade que eu passei. A minha netinha, ela nem sabe o que é dificuldade por enquanto. Glória a Deus. Porque a gente vai aprendendo. Mas para isso, para a gente acreditar que a gente ia chegar até aqui, foi necessário fé. Quando você pergunta para alguém que hoje ele é próspero financeiramente, quando você pergunta assim: como foi que você conseguiu tudo isso?
Como você chegou aí onde você está? Ele vai falar. Foi muita disciplina, foi muita renúncia. Eu abri mão de muita coisa. Mas porque eu tinha um planejamento e eu queria seguir aquele planejamento. Eu segui exatamente o que eu planejei, tudo aquilo que Deus colocou em meu coração, como eu devia fazer. O Everaldo, meu marido, ele já falou aqui várias vezes, que o pastor revelou, né, que tinha um irmão na igreja que devia muito, logo que a gente chegou, e que era para ele colocar tudo no papel, independente de quanto era, porque nem ele mesmo sabia o quanto devia, é verdade. Mas foi a partir deste momento que a gente conseguiu, e você tem que também ter comprometimento com os seus investimentos. Você investiu, não investiu? Então agora vamos ter comprometimento para pagar aquilo. E a gente também no começo não via nada. Por exemplo, a gente não tinha para pagar uma dívida grande, então a gente ia pagando as pequenas. E assim a gente foi prosperando. E assim hoje, glória a Deus, aleluia, amém. Nós não temos dívidas, nós temos investimentos. E esse deve ser o nosso objetivo, amém? Nada de dívidas, investimentos. O que te dê lucro. Então, nós também temos que deixar esse testemunho. Você se torna exemplo para seus filhos, netos e amigos ao administrar bem as suas finanças. Isso fica marcado. A minha mãe, ela vivia com um salário mínimo a vida toda. O meu pai, quando a gente era pequeno, só meu pai trabalhava. Ele era pedreiro. Até que ganhava razoavelmente bem se ele não gastasse tudo em bebida. 7 filhos. Nunca passamos fome. Privados de alguma coisa, mas nunca passamos fome. Como que a minha mãe fazia? Ótima administradora. Queria ter a metade da administração que ela tinha. Queria muito, ela era ótima administradora, excelente. E deixou um legado. Meu filho mais novo, ele é assim, é um ótimo administrador. E ele fala que ele aprendeu com a avó dele. O mais velho não é tão bom, mas também está no caminho. Está se esforçando. Amém? No verso 3 diz assim, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que não pode ser visto foi feito aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Tudo começa no invisível. Quando você quer uma casa, você já imaginou sua casa, não imaginou? Planejou? Quando você quer um carro, você está pensando lá, Deus, eu quero um carro assim, eu gosto de vermelho. Eu quero um carro vermelho. Eu quero um carro que, nossa, seja pequeno para eu poder estacionar, Senhor, mas que eu quero levar um monte de gente junto comigo. Mas se estacionar é meio difícil. Você planeja. Quando você não compra casa, você comprou o terreno, você já vai fazendo a planta. Tudo já começou dentro da sua cabeça. Tudo o que você quer. Você já sabe até onde vai pôr as tomadas, porque você já vê os móveis lá dentro. Tudo começa no invisível. A fé é assim, você crê, aquilo vai acontecer. Finanças, prosperidade é assim. Primeiro na sua mente, enriqueça dentro de você. Não tenha uma mente de pobre. Nós não podemos ter essa mente medíocre, porque nosso Deus é muito grande. Por que a gente diminui o nosso Deus? Lá, a gente, por exemplo, pode crer. Às vezes eu oro, eu falo assim, eu vou orar pela Leise, que ela está com uma dor de cabeça. Beleza, dor de cabeça eu curo, mas ressuscitar um morto não vou não. Mas não é o mesmo Deus? Vocês acham que um Deus que cura dor de cabeça não ressuscita o morto? Ele fez isso e ele falou que a gente faria coisas ainda maiores. Por que na parte de finanças nós diminuímos o nosso Deus? Nós achamos que ele não pode fazer aquilo que ele diz que ele fará, porque ele ama abençoar o povo dele, ele quer ver o povo dele próspero. Ele quer ver. Mas antes de conquistar bem, riquezas ou estabilidade, tudo começa na mente. Planeje, tenha mudanças de hábitos, tenha decisões internas.
É em você. Você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. É igual emagrecer. Eu não vou comer pizza. Não vou. É assim com finanças. Eu não vou gastar, eu não vou comer fora. Comer em casa é muito mais barato. Eu desafio vocês a não comer fora durante um mês para vocês verem quanto vocês economizam. É verdade, gente, já fiz esse teste. É triste porque eu amo comer fora. Mas economiza muito. E emagrece. Porque você come coisa saudável. No verso 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio de sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A oferta de Abel foi de excelência e honra. Ele honrou a Deus com a sua oferta. Como que aconteceu lá? A própria palavra diz. Chegando o dia, eu acho que é mais ou menos assim, Gênesis, que fala. Chegando o dia de oferecer ao Senhor, Caim, parafraseando, tá? Caim lembrou que ele tinha que fazer um sacrifício para o Senhor, oferecer alguma coisa. Meu Deus, o que eu vou oferecer? Correu lá no pomar, porque ele era agricultor, pegou qualquer fruta, não, vou pegar essa aqui, está mais perto, e correu, porque ele estava atrasado já para poder ir lá fazer o sacrifício. Abel, ele falava que ele criava gado. Ele já tinha separado o que ele queria oferecer para o Senhor há muito tempo. Ele já vinha engordando. Ele já vinha preparando. Ele falava, esse aqui é do meu Deus. Tem que comer do bom e do melhor. É por isso que diz que Deus aceitou a oferta dele. Porque foi de coração. Ele não deu o que sobrou. O que ele pegou às pressas. Como tem sido conosco. Leise, se você quiser vir. Como tem sido conosco? Nós temos separado o nosso melhor para Deus, temos priorizado o reino de Deus, porque quando a gente separa o nosso melhor, isso significa que nós estamos priorizando o reino de Deus. Ou nós estamos fazendo como Caim, que estamos pegando o que sobra. Quando chega o dia da gente dar o dízimo, a gente fica tentando contar as moedas, ver se vai dar para nós dizimarmos e ofertarmos. E se não der, a gente fala, não, esse mês eu não consigo. O pastor entende, vou dizimar só o mês que vem. Como tem sido a sua oferta? A nossa oferta tem que ser uma oferta que honre a Deus. Tem que ser com excelência, com o coração na obra. Sabendo que Deus ama vidas e é por isso que Ele quer a igreja de portas abertas. Que assim como um dia você foi alcançado, eu fui alcançado, o Senhor alcançará outras pessoas através dessa igreja. Francisco, eu quero. Amém? Pessoas que prosperam, entendem que riqueza... Obrigada. Também é sobre gerar valor, ser generoso e administrar com responsabilidade. Separa o teu melhor nessa noite. Lembrando que a sua prioridade deve ser o reino de Deus. Na nossa vida, sempre deve ser o reino de Deus. Porque na palavra do Senhor Ele diz que as demais coisas Ele acrescenta. Amém? Separa o teu melhor enquanto cantamos essa canção. Porque amo tua casa, ó Deus. Faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limite
prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos regar as nossas sementes? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos dá em abundância para nós podermos dizimar e ofertar e abençoar a tua casa. Senhor, olha para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, nos ajuda a ter um planejamento, a mentalidade de riqueza, de prosperidade, nos dê sabedoria financeira, Senhor, para que a gente saiba administrar corretamente tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, que nós saibamos priorizar o teu reino e tenhamos o coração na obra, que tudo o que fizermos, Senhor, seja para te agradar, não somente para nos enriquecer, mas para enriquecer o teu reino, a tua obra, e saquear o inferno e povoar os céus. Obrigado, Pai, porque nós já vemos alcançando, Senhor, grandes coisas para engrandecer o teu santo nome. Já vemos o emprego, Senhor, para aquele que não tem. Já vemos, Senhor, sendo alcançada a casa própria, o carro, o desejo do coração de cada um. A tua vontade, Pai, é que o teu povo seja muito próspero. A tua palavra nos diz isso, que o Senhor se engrandece com a riqueza do teu povo. Nós sabemos, Pai, que o Senhor deseja que tenhamos muito, mas também, em primeiro lugar, que busquemos o teu reino para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. A paz do Senhor Jesus, boa noite para todos, que sejam bem-vindos à casa do Pai, que vocês possam estar com os corações e as mentes abertas, né, para ouvir a palavra do Senhor, e que nessa noite eu possa ser o instrumento, amém? A palavra do Senhor nessa noite para nós vamos falar um pouquinho de obediência, bem? Muitos vão falar, meu Deus, mas né, eu já ouvi tanto falar, já ouvi tanto essa palavra, mas a palavra do Senhor nos renova, e eu creio dessa forma, se o Senhor pede para falar, é porque tem pessoas que ainda precisam ouvir, amém? A palavra do Senhor, eu penso dessa forma, nunca é demais aprender um pouquinho mais, que a gente nunca sabe tudo, nunca ouviu tudo, né? Estamos aqui sempre para aprender um pouquinho mais. O único que é sabedor de todas as coisas é o nosso Deus. Amém? Então vamos aqui. Se vocês puderem, abram suas Bíblias em 1 Samuel 15, 22. Né? Essa parte é super importante. A Bíblia, né? Ela fala muito de obediência. Tem vários relatos, várias histórias sobre obediência, né? Palavras fortes para o nosso coração. Nós temos, né, a palavra de Deus é muito rica nessa parte. Então eu creio que, né, que o Senhor no percurso permitiu que na Bíblia tivesse, né, tantas passagens falando sobre obediência, é porque obedecer é muito importante, né? E vocês vão escutar várias vezes nessa noite essa palavra, algumas dezenas de vezes. Porque eu creio, quanto mais a gente fala, mais a gente ouve, mais a gente aprende, mais a gente absorve. Não é assim? 1 Samuel 15, 22. Tem um trechinho que diz assim, eu vou ler a parte B. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto que se obedeça à palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício? Sim ou não? Quem prefere obedecer e quem prefere sacrificar? Eu prefiro obedecer. Eu acho que sacrificar é mais difícil, né? A obediência, às vezes, é um pouco mais difícil, principalmente quando as coisas estão difíceis, né? Quando parece difícil, às vezes obedecer não é fácil.
Principalmente quando nós não entendemos o propósito de Deus. Eu creio que foi assim que aconteceu com Abraão. Quando o Senhor falou, vai lá, sacrifica lá o seu filho tão esperado, né, por você e por Sara. Eu acredito que naquele momento ele não entendeu nada. Ele falou, eu fiquei tanto tempo, Senhor, esperando essa bênção, esperando esse milagre. Agora que o Senhor me deu, vai tirar? Eu acredito que para ele foi muito difícil, porque ele não entendeu de primeiro momento o que estava acontecendo. E para a gente não é diferente. Quando a gente não entende o que está acontecendo, obedecer é difícil. Mas Abraão obedeceu, mesmo sem entender. Mas ele creu que algo especial, que milagre ia acontecer. Ele tinha fé, ele tinha segurança de que algo ia acontecer. E ele foi. Né? Foi até o final. Até os últimos segundos, ele foi lá. Mas no último minuto o Senhor falou, não, calma, aquieta-te. Né? A tua fé foi provada, mas passou. E você vai ser abençoado. E ele é chamado pai da fé, né? Gerações, né, conhecem ele como o pai da fé. Então, Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, mesmo sendo difícil, mesmo em dias difíceis, mas quando nós perseveramos e chegamos até o final, Ele nos abençoa. Porque o nosso Deus, Ele não deve nada para ninguém. Ninguém, não fica devendo. Ninguém vai chegar lá no céu e falar, ai Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso. Não, foi abençoado. Pode ter certeza. A semente que você planta, você vai colher, que o Senhor vai te abençoar. Ele não deve nada, nem para mim, nem para você. Mesmo sem precisar pagar, porque eu acho que o preço já foi pago, né? Ter morrido naquela cruz, por obediência, já foi um preço bem alto. Ele obedeceu. Vamos imaginar, já pensou? Se o Senhor Jesus chegasse aqui na terra e o Pai falasse, ó, vai ter que morrer, o cordeirinho aí vai ter que ser sacrificado pela vida dos meus amados. Imagina Jesus falando, não vai dar. Então, ó, passa de mim esse cálice, se for possível, mas eis-me aqui, né? Imagina Jesus falando, dessa vez não vai dar não. Pede outra coisa, mas morrer na cruz, levar chicotadas e não vai rolar. Não vai dar muito certo não. Imagina. E dessa mesma forma, o Senhor vendo a gente, quando Ele pede algo para as nossas vidas, para que nós possamos fazer, na casa do Senhor, ou lá fora, seja aonde for, eu imagino a tristeza do nosso Senhor Jesus no coração. Eu imagino quando, né, o Senhor coloca algo nas nossas mãos, e a gente fala, hoje não vai dar. Hoje eu não vou conseguir. Hoje não vai dar para ir no culto. Hoje eu não vou conseguir obedecer à escala. Não vai dar hoje. Está difícil. Eu imagino a tristeza, né, de Cristo. Porque isso vai fazer, não com que a gente vai perder a nossa bênção, mas vai tardar a bênção. Porque o Senhor vai esperar que nós possamos nos arrepender. Muitas vezes, para se arrepender, é necessário sofrer um pouquinho, passar pelo deserto, para que nós possamos aprender. Porque para aprender, para o ensino do Senhor, muitas vezes dói nas nossas vidas, muitas vezes, né, sofre a nossa carne, mas muitas vezes para aprender é necessário. Então, eu creio dessa forma, não que o Senhor vá te castigar, porque você não fez algo, porque você não estava dentro, né, do propósito do nosso Deus. Mas Ele vai te ensinar de uma forma que às vezes vai doer um pouco mais, para que você aprenda, né, e que para Ele derrame sobre você as bênçãos que Ele tem preparado. Né? Porque Ele não vai fazer isso se a gente não obedecer. Para que nós possamos ter um relacionamento, para que nós possamos ter intimidade com o Pai, é necessário isso.
É a mesma coisa os nossos pais da terra. A gente não tem que ter obediências para eles. Nós não obedecemos os nossos pais, nossa mãe. É da mesma forma o nosso Deus. Ele se entristece o coração quando nós não obedecemos. O nosso pai da terra e a nossa mãe às vezes nos castiga quando nós não obedecemos. E não é diferente com Deus. Às vezes é, né, com amor, que o castigo do nosso Deus é sempre para amadurecimento da vida do povo de Deus. Nunca é para matar, viu? Nunca é para matar, mas sim para fortalecer, ensinar, né, para que o Espírito Santo possa trabalhar. E através de um relacionamento com o nosso Deus, um relacionamento de fé, é que nós possamos ouvir a voz de Deus, porque para obedecer, nós temos que ouvir a voz de Deus. Senão, como que nós vamos fazer se a gente não ouvir a voz de Deus? Como que nós vamos obedecer e ver os propósitos de Deus na nossa vida? Porque o nosso Deus, Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com todos nós. Ele se preocupa comigo em todos os detalhes. Nos mínimos detalhes. Ele se preocupa com a gente. Mas muitas vezes nós passamos por fases difíceis para que nós possamos dar ouvido à voz de Deus. Eu sempre conto esse testemunho, eu sempre lembro dele, conto, porque é importante, porque isso marca, sabe, como Deus se preocupa com o servo dele, com o povo dele. Uma certa irmãzinha estava em casa, né, nesse dia lá, Senhor, hoje eu estou com uma vontade tão grande de comer uma fruta. Hoje eu estou com uma vontade tão grande de comer uma manga, comer, chupar, não sei como é que vocês acham melhor. Só que hoje eu não tenho dinheiro, mas não, só hoje aquele desejo, porque às vezes, não sei vocês, mas eu também tenho uns desejos, né, de mulher grávida, né, meio esquisitos assim. A gente tem, né, às vezes sem mais nem menos, principalmente de fruta. Nossa, tem dia que eu tenho uma vontade de comer fruta, que qualquer uma serve. E nesse dia, tadinha, ela estava com essa vontade de comer essa manga. E não tinha nem um dinheiro, não tinha nem um centavinho ela contando para poder comprar. E ela pediu ao Senhor. É uma coisinha simples, né? Tem gente que pede um carro, tem gente que pede uma casa. E nesse dia, tadinha, ela pediu uma frutinha. Tá, passou e ela saiu, né? Foi fazer algo. E nessa saída, chegaram numa ponte, ela encontra uma outra irmãzinha. Uma outra irmãzinha que vem vindo da onde? Da feira. Pararam as duas para conversar. Isso é fato real. Pararam as duas para conversar. E aí a irmã que vem com o carrinho cheio fala assim: irmã, teve uma promoção hoje de manga na feira. Eu comprei tanta, mas olha, nem vou usar tanta manga. Você quer um pouco de manga para você? A irmã nem acreditou, né? Mas ela falou: olha, meu Deus é fiel. Deu a manga para ela. Ela foi para casa feliz. Comeu, chupou a manga dela. Feliz da vida. Coisinha simples, pequena. Gente, mas olha como é o nosso Deus. Olha o que nosso Deus faz por nós. Coisinha simples, né? Ele cuida em pequenos fatos, pequenas coisas das nossas vidas, né? Imagine as grandes, né? O que Ele não faz por nós quando nós obedecemos. Quando nós somos servos obedientes da palavra de Deus. Nada passa pelo nosso Deus. Nada. Viu, Leise? Confie. Nada vai faltar no teu casamento, vai ser próspero, creio em nome de Jesus, né? Nós estamos aqui nessa terra para cumprir a vontade do nosso Deus, e quando nós cumprimos a vontade do nosso Deus, quando obedecemos, Ele faz. Eu nunca vi o Senhor desamparar um justo sequer, né? Nessa terra. Mesmo nós sermos muitas vezes infiéis, o nosso Deus é fiel nas nossas vidas. A fidelidade do nosso Deus nos alcançou de tal forma que a gente não sabe nem explicar o porquê, né? E amamos esse Deus. E muitas vezes, né, eu vi aqui o pastor contando várias vezes, né, do que Deus mandava ele fazer, o que o Espírito Santo mandava ele fazer. Uma vez mandou ele doar um carro, uma vez mandou ele doar a aliança, né? E ele não foi sensível à voz de Deus, não fez e teve consequências, né? Nós temos consequências. O amor de Deus é sobre as nossas vidas, mas a justiça de Deus também, né? E ele conta aqui que ele perdeu a aliança, perdeu o carro, porque não obedeceu.
Mas, irmã, eu tinha que dar o carro. Poxa, só tem aquele. Mas se ele falou dar, é porque ele ia preparar um outro muito melhor, eu tenho certeza. O nosso Deus não ia desamparar. Ele não desampara ninguém. Nem a você, nem a mim, nem nos mínimos detalhes. Né? Se ele sabe quanto é difícil, né, nós termos algo, e ele fala, vai lá e dá, porque tem gente precisando mais do que você, ele vai nos honrar, eu tenho certeza. Você acha que ele ia falar para o pastor, não dá, e o pastor ia ficar andando a pé, chutando limão o tempo todo? Não, com certeza ele ia preparar algo bem melhor para o nosso pastor, mas temos que obedecer e ser sensível à voz do nosso Deus. E eu glorifico esse Deus, viu, gente, todo o tempo, porque realmente, na minha vida, Ele tem me honrado, o meu Deus, né? Ele tem feito coisas assim que me surpreende até hoje, né? E eu falo assim, mas só o fato da gente ser salvo, né? Ele ter ido preparar uma morada e estar lá aguardando a gente, né? Quando a gente partir, eu acho que já é uma recompensa que não precisava mais nada nessa terra, né? Não precisava mais nada, gente, porque acho que isso já é tudo, já vale tudo para as nossas vidas, mas mesmo assim nessa terra Ele continua nos honrando. Que você possa abrir aí nas suas Bíblias também um exemplo de desobediência à palavra do Senhor. Abram as suas Bíblias em 1 Samuel 15, que fala da desobediência de Saul. Porque desobediência tem preço, né? Saul, né, rei ungido pelo Senhor, resolveu não obedecer. O Senhor falou, olha, vai lá e destrói todo aquele povo amalequita. Destrói lá todo mundo, tudo que tiver lá. Acaba com tudo, não deixa nem uma florzinha, nem uma pétala sequer. A ordem de Deus era clara, tudo. Mas Saul, se comovendo, né, achou-se, né, muito esperto. Eu sou o rei. Não, eu vou poupar o rei, vou poupar alguns gados que são bonitos, né? Umas ovelhas, uns bois, algumas coisas que estão lá bem bonitas, bem vistosas. Vou lá separar um pouquinho para fazer o sacrifício. Mas o Senhor pediu isso? Separa lá um boi bonito, umas ovelhas, uns negocinhos lá bonitos para mim e para o sacrifício? Não. O Senhor falou, tudo, destrói tudo. Mas ele se achando bom, né? Não, eu vou levar isso aqui. Nosso Deus vai se agradar, porque Ele é bonito, né? Touro forte, boi brabo, bom, ovelha bonita, gordinha, lã bonitinha. Vou levar essa daqui também é legal. Né? O Senhor vai se agradar do sacrifício. Mas não era isso que o Senhor falou. Não foi isso que o Senhor, a ordem do Senhor foi muito clara, destrói tudo. Né? E muitas vezes nós fazemos isso. Como Saul, nós queremos ser bom, queremos dar um jeitinho em alguma coisa, queremos fazer um pouquinho diferente daquilo que o Senhor nos ordenou, e nós saímos do propósito de Deus. Uma vez eu vi uma historinha assim, que tinha uma borboleta, quando ela vai para o casulo dela, né? Primeiro vai a largatinha, para depois virar a borboleta, né? Aí ela vai lá para o casulo, né? Fica lá um tempo, né, para criar a asinha dela, tal. E um certo homem se achando muito bom, chegou uma época que ele viu aquela borboleta ela se contorcendo, se mexendo. Aí ele falou assim, vou pegar uma tesoura, vou cortar, né, vou ajudar ela a sair do casulo, vou facilitar a vida dela, né? Mas não era o tempo de fazer isso, tudo tem seu tempo. Não era o tempo, ele fez isso. A borboletinha saiu com uma asa defeituosa, porque não era tempo de fazer. Não era para a gente dar o jeitinho nosso, porque ela tinha que passar pelo processo para ela sair do casulo perfeita, né? Mas o homem se achando bonzinho, não, vou dar uma forcinha para ela, tadinha. Está tão apertadinho lá, né? Vai ela sair um pouquinho antes do tempo, não vai fazer mal nenhum. Fez.
E o que acontece? Morreu a bichinha, né? E às vezes nós fazemos isso. Queremos, né, desviar um pouquinho o tempo de Deus, as coisas de Deus, e nós atropelamos, ou não fazemos da forma certa, porque a forma certa é quando Deus manda fazer, faça. Nunca faça como Saul, nunca faça como esse homem que quer dar um jeitinho nas coisas. Como Saul desobedeceu. Não, eu vou levar sim, vou levar essa ovelha linda e bonita para o sacrifício. Não, nosso Deus, Ele sabe do nosso ontem, do nosso hoje e do nosso amanhã. O nosso Deus sabia que tinha coisas bonitas lá, ovelhas bonitas, não sei o que mais, gados, mas não foi isso que Ele pediu. Ele falou, mata o rei e destrói tudo. Tudo. Quando você estiver na direção de Deus, que Deus der uma ordem, faça do jeito que o Senhor mandou fazer. Não faça nem mais, nem menos, nem pela metade, nem torto, nem tente desviar o caminho. É como Deus pediu para fazer. Porque Ele está no controle de tudo. E Ele está no controle das nossas vidas. Quando Ele disse para Jonas, vai a Nínive, faz o que eu te peço para fazer. Não vá dar voltas, não queira ir para outra cidade, não queira ir por outro caminho. Não foi para lá que o Senhor mandou. O Senhor tem propósito. Se Ele falou, faça dessa forma, vamos fazer daquela forma. Porque às vezes quando nós saímos da direção de Deus, às vezes não é só a gente que sofre, às vezes quem está em volta da gente também sofre. Porque todos que estavam no barco junto com Jonas, se ele não se jogasse, todos iam perecer ali junto com ele. Não ia ser só ele. Então, muitas vezes, né, o que nós fazemos, o que deixamos de fazer, às vezes também, quem está do nosso lado sente. Às vezes, os nossos filhos podem pagar também junto conosco, nosso marido, as esposas junto com os esposos, os filhos. Então, faça da forma que o Senhor mandar. Obedeça como o Senhor disse para obedecer. Amém? É mais fácil obedecer do que? Bem mais fácil. Eu acredito que sim. Fazer exatamente como o Senhor manda. Exatamente como o Senhor manda. Nem mais nem menos. Porque eu sei que dessa forma Ele vai abençoar cada um. Vamos ter um relacionamento com Deus. Como que a gente pode ter relacionamento perfeito com Deus? Escutando a voz de Deus. Lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante. Porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, começa a dar lugar ao Espírito Santo, a gente fica mais sensível às ordens do Senhor. No livro de Tiago 1:22, quem puder abrir aí e ler para mim, por favor. Tiago 1:22. É como ele nos ensina para que a gente possa ler a palavra, obedecer a Deus, mesmo nos dias difíceis. Obedecer a Deus não é simplesmente cumprir as regras de Deus, é confiar no nosso Deus e saber que Ele tem um propósito para todas as coisas. Em Romanos diz, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos aqui na terra não é vão para o Senhor. Ele agrada de tudo que a gente faz com amor e com alegria. E é com alegria que Ele nos abençoa, né? Foi isso que eu disse de Josi. Ele ama nos abençoar. Gente, Ele tem prazer nisso. Você pensa que o nosso Deus não fica triste quando a gente desobedece e Ele tem que nos ensinar de uma forma dolorosa? Sim, porque Ele, né? Ele nos ama e Ele cuida de nós. Amém? Alguém achou aí, Tiago? Pode ler aí, quem achou? Praticantes da palavra. Quando a gente pratica a palavra, lê a palavra, a gente fica sensível à voz de Deus. Obedeça a Deus na plenitude, né, dos mandamentos do Senhor, na plenitude daquele que Ele nos mandou, na plenitude daquele que Ele te enviou para fazer. E eu creio que você vai contar muitos testemunhos aqui de vitória.
Eu creio em nome do Senhor Jesus. Difícil vai ser? Vai. Como vai? Como é difícil obedecer, gente. Como a nossa carne luta contra isso, né? Como a nossa vontade é diferente da vontade do nosso Deus. Nossa, como às vezes dá vontade de fazer... Ai, como dá vontade de ficar em casa, chegar do trabalho e tomar um banho nesse friozinho e ir direto para o cobertor. Como dá vontade de fazer isso? A nossa carne pede isso, mas o nosso espírito não. Ele quer Jesus, o nosso espírito quer ouvir a palavra, o nosso espírito quer conhecer, o nosso espírito quer intimidade, o nosso espírito tem propósito nessa terra. Ele quer mover céus e terra ao nosso favor. Amém? Nessa noite, eu quero que você diga: eis-me aqui, Senhor, para todos os teus propósitos nessa terra, para todos os seus desejos aqui, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Difícil, hein? Difícil. Envia-me a mim é difícil, né? Mas eu creio que Deus tem propósito. Deus não vai pedir nada que nós não possamos cumprir. Nada. Porque tudo que Ele pede a gente pode cumprir. Amém? Leise, pode vir aqui adorar o Senhor. A obediência gera frutos, né? Para as nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. E hoje é dia da gente se render, né? Aos pés do nosso Deus. E que Ele possa, cada dia, né, nos fortalecer e nos ensinar, viu, gente? Porque precisa a gente praticar através da palavra, ler, através de oração, através de jejum. Que Ele nos ensine a obedecer. Porque isso vem de ensinamento, porque não é fácil, a gente precisa ser guiado pela fé, como fez Abraão. Seja guiado pela fé, que você vai ser vitorioso. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Vamos nos colocar de pé e louvar o nosso Deus? Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sim, Pai. Muitas vezes nós somos infiéis, mas a Tua promessa e a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela Tua fidelidade. Muito obrigada, Senhor, por ter morrido naquela cruz. Muito obrigada, Senhor, porque muitas vezes somos desobedientes à Tua palavra, mas mesmo assim o Teu amor nos alcança, Pai.
Te agradecemos, Senhor, nessa noite, por tudo que Tu tem falado nessa noite, por tudo que Tu tem feito. Que nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, para que nós não possamos pecar contra Ti, Senhor. Nessa noite, Pai, nos ensina, nos capacita, Senhor, a nos rendermos a Ti, a nós possamos obedecer a Ti, estar sensíveis, Senhor, ao Teu falar sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus, eu Te louvo, Pai, e Te agradeço já crendo na vitória da Tua igreja, Senhor. Leva, Senhor, o Teu povo nessa noite com segurança, Senhor, para os seus lares, Senhor. Dá uma noite restauradora e abençoada, Senhor, a cada um dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a esse Deus tão maravilhoso. Você possa sair daqui abençoado nessa noite. Que o Espírito Santo tenha falado no seu coração. Amém? Dê um abraço no seu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Ofereço a Ti, Deus meu.